lá, meus amigos, continuando, atos administrativos. Então, temos aí os fatos administrativos. Esses fatos administrativos, pessoal, são acontecimentos que vão produzir efeitos na administração. Esses acontecimentos que produzem efeitos na administração decorrem, muitas vezes, do ato administrativo. Por isso que a gente encontra muitos autores falando que os atos materiais também são chamados de fatos administrativos. Fatos administrativos. Então, esses fatos administrativos são chamados de atos materiais. Um ato material é chamado de fato administrativo. Então, quando está havendo a demolição de uma obra, dessa demolição pode trazer algum efeito posterior para a administração? Sim. Imagina que a administração vai demolir a obra, fez o cálculo da demolição, de que a demolição tinha que cercar uma certa área e essa área tinha que ser isolada. E aí fizeram o cálculo errado e isolaram uma área menor do que o que seria mais seguro. E aí dessa demolição causou prejuízo aí a particulares. Nesse caso, esse ato material vai trazer alguma consequência para o direito administrativo. Por isso que muitos autores chamam, e para a questão de concurso também é correto você aceitar e marcar, que os atos materiais são chamados de fatos administrativos. Então, fato administrativo são acontecimentos que provocam efeito no direito administrativo. Muitas vezes, eles decorrem de atos materiais. Por isso que os autores têm esse mesmo conceito. Tá? Temos os fatos administrativos e os chamados fatos da administração. O que seria o fato da administração? Seriam acontecimentos que não provocam nenhuma consequência para a administração. Um servidor chega na sua sala de trabalho e acende uma luz. Foi um acontecimento dentro da administração, mas que não provocou nenhuma consequência. Acendeu a luz, não traz consequência alguma prática, né, que seja um efeito jurídico relevante. Então, nesse caso, é um fato da administração. Se de uma execução, de uma atividade, produz efeito, aí é chamado de fato administrativo. Tudo bem? Então, tem essa diferenciação também que muitos autores fazem e se liga. Por quê? Fato administrativo pode ser entendido como sinônimo de atos materiais. Beleza? Vamos avançar. Pessoal, presta atenção aqui. Ponto importantíssimo da aula. Foco aqui, que isso aqui vai ser questão certa no concurso que você vai fazer. Então, vamos lá. Foco. Olha só. Requisitos ou elementos do ato administrativo é o nosso ponto 4. Um ato, pessoal, tem que possuir 5 requisitos ou elementos de validade. Apesar de haver uma certa divergência doutrinária, alguns autores vão apontar requisitos além desses que a gente vai ver, ou então dividi-los de forma diferente. Tem-se aceitado para concurso que são 5 os requisitos ou elementos do ato administrativo, que é a competência, finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E já até apareceu em prova de concurso do CESP, dizendo que esses requisitos ou elementos foram tirados da Lei 4717 de 65, que é a Lei de Ação Popular. E estava certo isso. Por quê? Porque os autores acabam se baseando nessa lei que vai trazer lá. Um ato é ilegal quando tem vício de competência, finalidade, motivo, forma, objeto. E os autores tiram meio que dali esses requisitos de validade do ato administrativo. Então, eles decorrem dessa lei. Já perguntaram em concurso e estava certa a questão, tá bom? Então é a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Primeiro requisito que a gente vai ver é a competência, ou pode aparecer no concurso com o nome sujeito, porque assim chama Maria Silvia de Pietro. Então pode aparecer, são requisitos do ato administrativo, sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto. Também está certa a questão, tá? O que seria a competência? A competência é um poder que a lei confere ao agente público para a prática
de seus atos. É um poder que a lei confere ao agente público para a prática de seus atos. Toda competência resulta da lei e é por ela delimitada. Se a competência resulta da lei e é por ela delimitada, eu só posso praticar atos que estão na minha competência, na minha atribuição. Se eu praticar ato que vai além das minhas atribuições, esse ato que eu pratico é um ato ilegal. Por quê? Eu já estou invadindo a esfera de atribuições que a lei deu para outro agente público e não para mim. Se eu sou o chefe da repartição e faço a demissão de um servidor, eu vou agir com excesso de poder. Vou praticar um ato ilegal por vício da competência. Por quê? Porque a Lei 8.112 não dá competência, atribuição para o chefe da repartição demitir os servidores. Uma vez que se for do Poder Executivo Federal, quem vai demitir é o presidente da República. Essa competência a lei deu para ele. A gente vai ver que ele pode delegar essa competência, ele delegou o presidente para ministros de Estado, mas o chefe da repartição não tem essa atribuição. Então ele vai agir com um excesso nas suas atribuições, vai invadir competência de outra pessoa e o ato vai ser ilegal, porque toda competência é dada pela lei e é também delimitada pela lei, tá? Competência, pessoal, nunca se presume. Ela decorre da lei e é pela lei delimitada. Não há presunção de competência no direito administrativo. É competente aquele que a lei deu essa atribuição, tá? Cuidado que o requisito da competência não se confunde com a chamada capacidade. É diferente. A capacidade é lá do direito civil. No direito civil tem um sujeito capaz. De acordo com o artigo 3º e 4º do Código Civil, tem lá quem é relativamente incapaz para os atos da vida civil e quem é absolutamente incapaz para atos da vida civil. Então, por exemplo, uma pessoa que é menor de 16 anos de idade é absolutamente incapaz, não tem capacidade de praticar atos na vida civil. No direito administrativo, o requisito não é capacidade, o requisito é competência. Só que a gente não pode esquecer que esse sujeito competente, ele tem que ser também o quê? Uma pessoa capaz. Ela não pode ter a incapacidade na esfera civil para praticar seus atos. Só que em relação aos agentes públicos, essa capacidade ela é presumida. Por quê? Porque quando a pessoa vai tomar posse num cargo público, o que diz a Lei 8.112? Ele tem que ter capacidade física e mental. Então, ele tem a capacidade, isso vai ser demonstrado quando ele toma posse, e ele vai, quando tomar posse, receber o quê? A competência. Vai receber o poder da lei para praticar aqueles atos. Quando você for fazer o seu concurso, você vai estar lá, o edital, aí vai ter assim, de repente é o concurso da Polícia Civil. Aí vai ter assim, atribuições do cargo, ou seja, toda a competência que você vai ter para exercer na sua atividade. Aqui, aquela competência toda, tem uma lei que vai lhe dar, que está prevendo aquela competência, certo? Então, competência, ou sujeito ao poder que a lei confere ao agente público para poder praticar seus atos. Essa competência, pessoal, ela é o quê? Irrenunciável. Irrenunciável, tá? O que significa isso? O agente não pode abrir mão da sua competência. Ela é irrenunciável. Eu não posso dispor da minha competência. Se a lei me deu aquela atribuição, me deu aquele poder, eu tenho que praticar o ato sob pena de responder pela omissão. Não posso deixar de exercer minhas atribuições quando ficar configurada a situação. Imagina que eu sou uma autoridade de trânsito, estou na minha atividade, encontrei uma situação irregular, solicitei de uma pessoa, me dá aí a carteira de motorista, documentação do carro. Aí a pessoa, esqueci tudo em casa. Eu posso falar assim, olha, eu não vou fazer nada, pode ir embora. Não posso. Por quê? Porque eu tenho que exercer o meu poder que a lei me deu. Reter o carro, aplicar multa, tudo que assim a lei fez a previsão. Não posso dispor, não posso abrir mão dessa competência, tá? Cuidado, que a lei fala assim, a Lei 9784 de 99
Lei 9784 de 99, no seu artigo 12, fala assim: a competência é irrenunciável, salvo os casos de delegação e os casos de avocação legalmente admitidos. Delegação e avocação. Pessoal, apesar de a lei falar que a competência é irrenunciável, salvo os casos de delegação e avocação, de acordo com a lei, né, dá-se a entender que quando você faz delegação e avocação, você está renunciando à competência, só que isso não é certo, tá bom? O CESP mesmo já não vem mais colocando isso na prova, porque antes ele colocava assim, a competência é passível ele colocava assim, é possível transferir competência, a competência é passível de transferência. É errado, tá, pessoal? Essa afirmativa. Antigamente o CESP até colocava, só que ultimamente ele não utiliza mais isso, porque ele coloca assim, o que você transfere é parte das suas atribuições e não a competência, não o poder. Porque a lei te deu aquela competência, a lei vai delimitar. E a lei é que vai permitir que você possa delegar parte das atribuições. Porque realmente a competência, ela é o quê? É irrenunciável. Não é que quando tem delegação e avocação, que eu estou delegando a competência, eu estou delegando parte das minhas atribuições, tá bom? Então, a lei fala assim, que a competência é irrenunciável, salvo os casos de delegação e avocação. Mas entenda, isso não é tecnicamente delegar a competência, é delegar parte das atribuições, é a expressão mais correta, tá bom? O que seria delegar? Seria transferir parte das minhas atribuições para outra pessoa praticar o ato no meu lugar. O presidente recebeu a atribuição de demitir servidores do Poder Executivo Federal. Ele, que não é bobo, fez um decreto e falou assim, estou delegando essa minha atribuição para ministros de Estado. Transferiu parte das suas atribuições, pegou parte dela e fez o quê? Transferiu para ministros de Estado. E a doutrina entende, o José dos Santos Carvalho Filho tem esse entendimento que ele coloca assim, quando há essa delegação, não, os dois ficam competentes cumulativamente. Não é que eu estou delegando e eu perdi aquela atribuição, não. Eu delego para ele, mas eu também posso praticar, certo? Já caiu isso em prova de concurso. E o que seria a avocação? A avocação é a autoridade chamar para si um ato do subordinado. Na avocação, o superior vai lá e chama para si um ato subordinado e fica temporariamente exercendo aquelas atividades e depois devolve a atribuição ao subordinado. Tá? Então, pessoal, aqui a gente não vai aprofundar delegação e avocação, porque isso é matéria de processo administrativo, Lei 9784, mas se você quiser aprofundar o assunto, pega lá do artigo 11 ao 18 da Lei 9784 e aí você vai aprofundar delegação e avocação, tá? A lei disciplina essas situações. A competência, ela também é o quê? Imprescritível. Imprescritível. O que significa isso? O sujeito não a perde pela passagem do tempo. O sujeito não a perde pela passagem do tempo. Então, de quem que é a atribuição de declarar guerra a outros países? É do presidente da República. Em razão do presidente não ter exercido essa atribuição durante um longo tempo, significa que ele perdeu essa atribuição, pessoal? Não perdeu. Ou seja, pode passar o tempo que for, se a lei deu para ele essa atribuição, ele será o sujeito competente. Quer dizer, o fato de eu não exercitar a minha atribuição não significa que eu perderei essa atribuição pelo decurso do tempo. A passagem do tempo não faz com que eu perca essa competência, tá bom? Então, são algumas características da competência. Quais são os vícios que podem acontecer na competência? Funcionário de fato ou a chamada função de fato. O que é função de fato? A função de fato ocorre quando alguém é irregularmente
irregularmente investido na função. Quando alguém é irregularmente investido na função, ele é o chamado funcionário de fato, função de fato ou agente de fato. Então, se na prova do concurso aparecer alguma palavra semelhante a essa, ele não foi devidamente investido na função e exerceu atos daquela função. Não foi corretamente investido na função. Teve alguma irregularidade na sua investidura. Pessoal, os atos praticados pelo agente de fato, eles são atos que a princípio seriam atos ilegais, por vício de competência. Só que no direito administrativo existe a teoria da aparência, que a teoria da aparência mantém a validade para terceiros de boa-fé. A teoria da aparência mantém a validade dos atos praticados pelo agente de fato. Então imagina que a pessoa comprou a prova do concurso e conseguiu passar na prova, porque tem gente que até que às vezes compra a prova e não consegue passar mesmo assim, né? Às vezes acontece. Comprou a prova, passou no concurso, beleza. Foi lá, tomou posse, entrou em exercício e de repente caiu em algum local, ficava dando certidão de alguma coisa, certidão de nada consta, sei lá. E aí, essa pessoa fica durante um prazo exercendo essas atribuições. Depois que descobrirem a irregularidade, a ilegalidade dessa investidura, vão retirar o servidor dali, anula a nomeação, anula a posse, apagou tudo que ele realizou. Mas os atos que ele praticou terão a validade mantida, em razão da teoria da aparência. Um terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado por um ato que tinha a aparência da legalidade, aparência de uma situação regular. Até pela própria teoria do órgão, que os atos, na verdade, são do órgão, são do Estado, justifica a manutenção desses atos. Então tem a teoria da aparência, que mantém a validade dos atos praticados pelo agente de fato. Ele vai ter que devolver o que ele recebeu, pessoal? Não. Por quê? Porque nesse caso seria enriquecimento ilícito da administração. Exigir a devolução é enriquecimento ilícito, porque bem ou mal ele trabalhou. De forma regular ou não, ele foi lá naquela função, investiu na função e praticou atos dessa função. Então exigir a devolução é enriquecimento ilícito da administração. Tá bom? E a usurpação de função? O que é usurpação de função? Usurpação de função é quando alguém se apropria da função para praticar atos que são próprios dessa função. Então alguém vai lá, se apropria da função, se apodera da função, se assenhora dessa função para praticar atos que são próprios dessa função. Nesse caso, pessoal, qual que é a diferença? Na usurpação da função, eu aplico a teoria da aparência, pessoal? Não aplico. Por quê? Porque para o direito administrativo, olha só o detalhe, presta atenção aqui, para o direito administrativo, no caso de usurpação de função, os atos são considerados inexistentes. Por quê, pessoal? Porque no direito administrativo não pode ter como consequência uma conduta criminosa. Alguém usurpar a função é crime, está previsto no Código Penal. Então esse ato vai ter repercussão no direito penal e não no direito administrativo. Uma conduta criminosa, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, não pode produzir efeito no direito administrativo. Então imagina só, uma pessoa que pega uma roupa de agente de trânsito, né? Se for aqui em Brasília, Detran, calça preta, blusa amarela, né? Fica aparecendo ali um cone, né? Aqueles cones preto e amarelo aqui, pega um talão de multas aí falsificado, então até um talão de multas que é real, ele arruma aquilo e sai durante o dia fiscalizando e aplicando multas. Essas multas para o direito administrativo, elas são o quê? Inexistentes. É como se o ato nunca tivesse sido praticado. Por quê? A pessoa vai responder por crime no direito penal, mas no direito administrativo, essa conduta não pode produzir efeitos, tá bom? Não se aplica a teoria da aparência na usurpação de função, beleza? É só lembrar de uma novela do SBT, A Usurpadora,
em que uma irmã ia ali e fazia as vezes da outra irmã, né? E eu até critico essa novela do SBT pelo nome. Eu não assisti essa novela, mas o nome, pessoal, nome de novela tem que ser atrativo. A Usurpadora, né? Tem que ser um nome assim, tem que ser igual ao nome de... Tem que ser até igual ao nome de motel. Nome de motel tem que ser uma coisa que atraia você para aquele lugar. Já viu o nome de motel? Motel Samambaia. Como que alguém vai se... Ah, vamos lá para o Motel Samambaia. Desanima a pessoa, né? Motel Barrigão. Eu já vi isso no Motel Barrigão, né? O cara desanima. Por que barrigão? Eu fico me perguntando, né? Será que já sai dali com barrigão? Né? Deve ser. Então, quando eu viajo, eu presto atenção nesses nomes de motéis e, por curiosidade, eu vou ali registrando mentalmente, né? Você que é de Minas Gerais, ali, de Araguari para Uberlândia, tem um motel Cê Que Sabe. Por que motel Cê Que Sabe? Porque o rapaz pergunta para a moça, e aí, vamos sair para onde? Aí a moça fala, Cê Que Sabe, uai. E aí ele pega e vai para o Cê Que Sabe. Lá no sul, tem o motel Tu Que Sabes. Por que Tu Que Sabes? Porque um gaúcho fala para outro gaúcho, e aí, tchê, vamos para onde? Aí o outro gaúcho fala, Tu Que Sabes. Aí eles vão para o motel Tu Que Sabes, né? Brincadeira, viu, pessoal? Eu estou fazendo isso só para descontrair esse momento, tá? E você não esquecer mais da usurpação da função. E temos também o excesso de poder. O excesso de poder é uma das formas de vício na competência. No excesso de poder, a pessoa vai além das suas atribuições. O excesso de poder, pessoal, é uma das formas de abuso de poder. Por quê? Porque no direito administrativo tem um abuso de poder. Pode ser pelo excesso, pessoa que pratica ato que não é da sua competência e viola o requisito competência, ou tem um abuso de poder pelo desvio, que viola a finalidade do ato administrativo. Então aqui, ó, presta atenção, pessoal, foco aqui. Excesso de poder é abuso de poder, que viola o requisito da competência. Desvio de poder, que é uma forma de abuso de poder também, viola o requisito da finalidade do ato administrativo. Beleza? Então, cuidado com isso. Nós veremos mais adiante, na parte de convalidação, que é possível convalidar vício de competência. A competência é um requisito que admite convalidação caso o ato não seja praticado pelo sujeito competente. Então a gente vai ver que essa competência pode ser corrigida, pode ser convalidada e o ato ser mantido, ao invés de ser anulado. Vamos ver daqui a pouco que a competência é um requisito sempre vinculado do ato administrativo, porque a lei é quem vai definir quem é o sujeito para praticar cada ato na administração. Tudo bem? Então, avançando aí, temos o próximo que é o requisito da finalidade. O que é finalidade, pessoal? Finalidade é o objetivo de interesse público buscado com a prática do ato. Finalidade é o objetivo de interesse público buscado com a prática do ato. Então, é o objetivo de interesse público buscado com a prática do ato. Todo ato administrativo tem que estar visando sempre interesse público. Não se admite no direito administrativo ato que não seja visando apenas e exclusivamente o interesse público. Os autores falam que a finalidade é o fim mediato. Fim mediato do ato administrativo. Por que fim imediato? Porque é o fim maior de todo ato administrativo, é a finalidade, certo? Cuidado, pessoal, porque a finalidade é aquela que a lei indica. Todo ato que é criado já vai ter uma finalidade pública que ele vai ter que atingir. E, por consequência, o agente público só pode praticar o ato para aquela finalidade. Então a finalidade é aquela que a lei indica. E cuidado, por quê? Remoção da Lei 8.112 não pode ser utilizada como caráter punitivo. Por que não pode? Porque
a Lei 8.112 não criou a remoção para punir. Se um servidor público praticar um ato ilegal, por mais que o ato seja ilegal, ele não pode ser removido como forma de punição, se for um servidor regido pela Lei 8.112 de 90. Por quê? Porque a remoção não tem caráter, finalidade punitiva. Então ele foi removido com fins de punição, anula a remoção, volta para onde ele estava e pune ele com o ato correto. Advertência, suspensão ou demissão, se for o caso. Mas removê-lo com finalidade de punir, isso não pode, porque a remoção da Lei 8.112 não pode ter caráter punitivo.